Estamos em Luxemburgo, esse país aqui que faz divisa com a Alemanha, Bélgica e França, exatamente aqui no cemitério em memória aos soldados americanos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E um fato que eu achei bem legal é que o general George Patton, que era o comandante das tropas americanas no norte da África, no sul da Itália e responsável pelo avanço das tropas americanas na Europa, ele está enterrado aqui, porque ele pediu para ser enterrado junto a seus companheiros. Então, esse aqui é um cemitério a ser visitado, é uma dica que nós damos e é um passeio bem interessante. Então, esse local aqui em Luxemburgo é o cemitério dos soldados americanos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E um fato que eu achei interessantíssimo aqui, fala da vida do general George Smith Patton, que em setembro de 1918, no primeiro dia de missão dele em Messourgun, numa ofensiva, ele levou um tiro na perna que atravessou, mas ele perto da morte, não chegou a morrer. E o mais interessante foi que ele veio a falecer no dia 12 de dezembro de 1945, ou seja, muito tempo depois. E ele foi o comandante das tropas americanas no norte da África, no sul da Itália, na Sicília, né? E fez todo o avanço das tropas americanas para dominar a França. Aqui na cidade de Luxemburgo existe esse memorial que foi erguido em lembrança aos soldados americanos que combateram na Segunda Guerra Mundial. É um lugar tão importante quanto o cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, em Washington. Então aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, uma orgulhosa lembrança das realizações de seus filhos, uma humilde homenagem a seu sacrifício. Esse memorial foi erguido pelos Estados Unidos da América. Então, quer dizer, a Segunda Guerra de 41 a 45. Um lugar bem legal ser visitado também aqui na cidade de Washington. E é um memorial inacreditável. Uma dica que nós damos também: quando vier a Luxemburgo, não deixe de visitar o memorial dos soldados mortos na Segunda Guerra, né? Soldados americanos. E dos brasileiros existe em Pistoia, na Itália. Existem o cemitério dos pracinhas brasileiros em Pistoia, na Itália. Isso aqui, ó, erguido em memória o valor ao sacrifício dos soldados, né? E aqui, como existe lá em Washington, são os túmulos, são as cruzes, um lugar a ser respeitado. Tem todos os indicativos aqui, todos os batalhões até, ó. Bem interessante isso. Ele realmente é igual ao de Washington, D.C., dos Estados Unidos. Aqui é a bandeira dos Estados Unidos. É um lugar impressionante. É sagrado, temos que ter o respeito, né, aos sacrifícios dos soldados. Eu nunca havia visto igual. Havia em Washington há muitos anos atrás somente. É bem interessante, viu? Um belo passeio também, para quem gosta de história, que fez parte de nossa história, né? Segunda Guerra Mundial. Um outro fator interessante, que é o general Patton, também está enterrado aqui. Ele pediu para ser enterrado aqui porque ele queria ficar próximo aos seus colegas, independente de patente militar. Aí agora aqui próximo ao túmulo dos soldados. Essa aqui diferencia a estrela, que era um soldado de origem judaica. Os pais devem ser judeus, né? Claro. E isso aqui é um sinal de respeito. Impressionante a quantidade de cruzes que tem, de túmulos, né? Fez parte de nossa história, né? Ó, que vai ser legal.
as pessoas, os familiares que procuram os seus entes queridos, estão tudo sinalizado com sua sobrenome, né? A letra inicial do sobrenome, né? Exatamente, como lá em Washington, faz certinho a simetria, né? Isso. O que eu achei interessante aqui é isso aqui, ó. Todos têm o nome, por exemplo, esse daqui, William Roger, PFC, esse Private, alguma coisa, né? Um soldado de Nova York, faleceu no dia 7 de fevereiro de 1945. Ele era o 301 da Infantaria da 94ª Division. Esse aqui, Sam B. Child, também PFC, que é Private, soldado da 318 Infantaria, 80 Divisão. Ele era do Mississippi, faleceu no dia 22 de fevereiro de 1945. E bem próximo ao cemitério dos soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, existe o cemitério dos soldados alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Praticamente fica do outro lado da rua. É um passeio interessante a ser visitado aqui em Luxemburgo. Ele é quase do mesmo feitio, né? Quase igual ao cemitério americano. Então aqui na cidade de Luxemburgo, o memorial aos soldados alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Aqui é a entrada do cemitério em memorial aos soldados alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Essa aqui é a entrada. Até que é bem conservado. E vamos visitá-lo também, com total respeito, né? Ele é um pouco diferente do cemitério dos americanos, né? Porque lá as cruzes eram em cores brancas. Aqui ele é uma cor um pouquinho mais escura. Mas aqui eu vou dar um exemplo aqui também, ó. Esse é um soldado alemão, Josef Linstauder, que veio a falecer, né, durante a guerra, no dia 27 de 12 de 1944. A cidade de Luxemburgo é um país pequeno e nos reserva vários monumentos, lugares a ser visitado. Eu não sabia disso, faz parte da história, mas eu nunca havia estudado isso, nunca vi em livros de histórias. A gente só fica sabendo quando está no local, né? É bem interessante, sabe? É um passeio que foge do tradicional, como eu havia dito. E enriquece, né, culturalmente, porque a gente quase não tem acesso. Tô achando bem legal, bem... A gente enriquece culturalmente, né? Não é tão grande quanto o dos americanos, mas é um espaço bem amplo, bem cuidado, que faz parte de nossa história. Então, quando vier a Luxemburgo, não deixe de visitar o cemitério dos soldados americanos de um lado e mais ou menos 1 quilômetro de distância que separa um e o outro, existe esse cemitério aqui dos soldados alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial.
Aqui no memorial, em respeito aos soldados alemães, existem essas indicações, essa placa aqui dizendo o seguinte: Erhohen, Deutschland Soldaten of the Sacrifício, né? Quer dizer, aqui descansa 10.011 soldados alemães que ofereceram o seu sacrifício pelo seu país durante a guerra, de 1939 a 1945. E aí, aqui embaixo, são as cidades que foram invadidas pelos alemães e onde eles caíram. Está em ordem alfabética, são todas as cidades do país Luxemburgo. Bem na entrada aqui. São várias as cidades, né? Então, quando você vier também, você pode ver essa placa aqui. E ali começa o cemitério.